Fala galera, beleza? Aula de hoje sobre teorias de origem da vida. Aqui vamos aprender algumas dessas principais teorias para tentar explicar a origem do primeiro ser vivo aqui no planeta Terra. Bom, a primeira, criacionismo, que está diretamente relacionado ao fixismo. O que é isso, né? O criacionismo é a ideia, basicamente, que as religiões utilizam a teoria de que uma divindade, né? Deus, Alá, dependendo do nome da divindade de acordo com a religião, criou a vida no nosso planeta. Obviamente, essa é uma teoria que não é cobrada no Enem, nos vestibulares de maneira geral, porque isso é um cunho muito pessoal de crença de cada um. O que é mais cobrado é essa questão aqui do fixismo, que está diretamente relacionado ao criacionismo. O que diz o fixismo? Fixismo vai dizer o seguinte: é como se as espécies fossem fixas, por isso o nome fixismo. Elas surgiram no planeta Terra e elas nunca se modificaram, elas apareceram de um jeito lá há milhões e milhões de anos atrás, e elas são da mesma forma até hoje. Ou seja, os fixistas, eles não acreditam na teoria da evolução, tá? Então é importante vocês saberem desse nomezinho aí, que é o fixismo, está diretamente relacionado à corrente criacionista. Outra teoria é a panspermia ou cosmogenia. A teoria é meio bizarra, né? Ela fala o seguinte: ela fala que a vida no planeta Terra se originou de formas de vidas vindas de outro planeta. Não, tipo assim, um alienzinho, que nem vê nesses filmes, não. Como se fossem bactérias, seres unicelulares, que teriam vindo para o planeta Terra através de algum meteoro, alguma coisa assim, teria chegado ao planeta Terra, e aí essas bactérias teriam começado a se multiplicar aqui, e com o passar dos milhões de anos originados outros seres vivos. Obviamente essa teoria é desacreditada, não tem nada a ver. Só você imaginar, bactéria, um serzinho unicelular, como é que ele vai conseguir primeiro sair de um planeta, o meteoro vai lá estacionar, né, para a bactéria ir no meteoro, vai viajar, cair no planeta Terra, dar um porradão, e essa bactéria vai sobreviver e se multiplicar? Obviamente nada a ver isso aí. Além disso, ela é desacreditada por um outro motivo. Pelo seguinte, tá, como é que surgiu o primeiro ser vivo? Ele veio de outro planeta. Beleza. Mas como é que surgiu esse ser vivo no outro planeta? Então ela não explica como surgiu o primeiro ser vivo, ela apenas transfere o problema. O primeiro ser vivo do planeta Terra, ele surgiu em outro planeta e veio para cá. Mas não explica como que teria surgido esse primeiro ser vivo nesse outro planeta. Abiogênese ou geração espontânea. Tá. A abiogênese, o nome também dá dica. Esse prefixo a tem a ver com negação. Então, abio. Bio é vida. Então, abio, sem vida. Gênese é formação, criação. Então, a biogênese seria a formação da vida a partir de seres não vivos. Tá? Meio esquisito, né? Quais os argumentos que os defensores dessa teoria usavam para justificar ela? Por exemplo, se você deixar um pedaço de carne exposto aí vários dias, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, vão começar a surgir larvas nesse pedaço de carne. O que os defensores da biogênese falavam? É como se a carne tivesse uma força vital, uma energia vital que desse origem a essas larvas. Como se a carne tivesse criado essas larvas. Obviamente também nada a ver essa teoria. A questão antigamente você tinha o criacionismo,
tinha a panspermia ou cosmogenia. Para quem não queria nem acreditar em Deus, nem se contentava com essa explicação de que a vida veio de outro planeta, que é uma resposta meio incompleta, não tinha muito no que acreditar. Então eles queriam acreditar nisso aí, né? Para poder acreditar em alguma coisa como explicação para a origem do primeiro ser vivo. Então eles acreditavam que a matéria inanimada teria uma força vital que, sob algumas condições, teria a capacidade de originar seres vivos. Obviamente que os cientistas da época também tentaram refutar, né, essa ideia. Então, eles fizeram algumas experiências para mostrar que a abiogênese não é verdadeira. Uma experiência muito importante foi a desse camarada aqui, chamado Francisco Redi, tá? Isso aqui não é outra teoria, tá? Isso aqui é só uma experiência de um cientista, do Redi, que ele fez essa experiência para mostrar que a abiogênese é falsa, que ela não acontece. Para isso, ele usou um dos principais argumentos dos defensores da abiogênese, que era o surgimento de larvas em pedaços de carne. Então, o que o Redi fez? Pegou um pedaço de carne e colocou num frasco. Beleza. Passado um tempo, o que aconteceu? Surgiram larvas. Mas por que surgiram larvas? Porque a carne tinha uma força vital que gerava larvas? Claro que não. Moscas pousavam na carne, depositavam os ovos dela ali. Aqueles ovos, depois de passado o período lá, eclodiam. E aí, ali estava rico em nutrientes, as larvas começavam a se alimentar ali da carne e geravam novas moscas. Ele pegou depois outro pote, também um pedaço de carne. O que ele fez? Tampou completamente o pote. O que aconteceu? O óbvio, não surgiu larva nenhuma. Por que não surgiu larva? Porque as moscas não conseguiam chegar até a carne para depositar os ovos, logo não aparecia larva nenhuma. Só que aí, o que os defensores da abiogênese usaram como argumento para falar que essa experiência dele não era válida? Falaram o seguinte: para que a força vital da carne possa atuar, precisa acontecer troca de ar. Sem essa troca de ar, a força vital não consegue acontecer. Aí o Redi ficou lá matutando, né? O que ele podia fazer para repetir a experiência dele? Desmentindo esse argumento também, que era a falta da troca de ar, e ao mesmo tempo não deixar as moscas entrarem, porque se as moscas entrassem, ia depositar os ovos e as larvas iam aparecer. Então o que ele fez? Ele pegou, depois de um tempo, pedaços de carne também, colocou no frasco, só que dessa vez ele colocou, para tampar, ao invés de uma tampa fechada, ele pegou tipo aquela gaze que coloca quando a gente está machucado, que é aqueles furinhos, para tapar a entrada da tampa do frasco. Aí o que aconteceu? Tinha os furinhos, então tinha a troca de ar aqui. Beleza. Só que os furinhos eram muito pequenos, não dava para as moscas entrarem e depositar os ovos delas aqui. Então, não surgiu larva também. Com isso, o Redi já deu uma cacetada já para derrubar a abiogênese. O problema foi o seguinte: mais ou menos na época dessa experiência, que o Redi fez essa experiência, estava começando a surgir também o microscópio. Um aparelho, né, que possibilita a gente ver estruturas bem pequenas. Com isso começaram a se descobrir os organismos unicelulares, as bactérias. E aí os defensores da abiogênese, para não perder, né, a pose deles, começaram a vir com outro argumento. Beleza, a abiogênese é falsa e tal, nesse caso das larvas, mas ela é verdadeira para seres unicelulares, para seres microscópicos. Aí teve que vir um outro cara, um outro cientista,
fez uma outra experiência chamada Louis Pasteur. Fez uma outra experiência que aí acabou com a abiogênese de vez. Bom, o que o Pasteur fez na experiência dele? Pegou um suco nutritivo, tá? Vários nutrientes lá, suco de beterraba com levedo de cerveja, e esterilizou esse suco. O que é esterilizar? Você matar qualquer micro-organismo que pudesse já estar nesse líquido aqui. Antes disso, ele colocou uma tampa em formato de pescoço de cisne, meio curvado aqui assim, tá? Aí ele esterilizou esse líquido, matando qualquer bactéria, qualquer fungo, qualquer coisa que pudesse estar aqui. O que aconteceu? Segundo os defensores da abiogênese, como para organismos unicelulares, seres muito pequenos, a abiogênese era verdadeira, esse suco nutritivo deveria gerar aqui bactérias e fungos. Colônias, né? Aquelas placazinhas. Não aconteceu isso. Tá? Por que não aconteceu? Primeiro, o Pasteur já foi esperto de deixar esse buraquinho aqui que permitia a troca de ar, para eles não terem a desculpa de não está tendo troca de ar. Então tinha troca de ar aqui. Só que esse formato curvado aqui, em forma de pescoço de cisne, fazia o quê? Impedia que as bactérias, esses micro-organismos que estivessem no ar, conseguissem chegar a esse suco nutritivo aqui. Eles ficavam presos na curvatura do pescoço de cisne. Então eles não conseguiam chegar até aqui. Então passaram dias, semanas e não deu nenhum micro-organismo aqui. Aí o Pasteur, para mostrar, mostrei para vocês aqui que não surge. Vou mostrar agora para vocês que esses micro-organismos não são originados pelo suco, sim que eles estão presentes no ar e ao entrar em contato com esse suco nutritivo eles se desenvolvem, por ter os nutrientes ali para eles se desenvolverem. Então o Red quebrou o pescoço de cisne e aí rapidamente, depois de um tempinho, começaram a surgir placas aqui de bactérias aqui se desenvolvendo, mostrando então que esses micro-organismos estavam presentes no ar e não que o suco nutritivo que originava eles. Com isso aí o Pasteur terminou de dar uma porrada mesmo e acabar com a biogênese. O problema do Pasteur só foi o seguinte: ele mostrou que a biogênese era falsa, mas ele não conseguiu explicar o que todo mundo queria saber. Como que teria surgido o primeiro ser vivo. Até que esses dois cientistas aqui elaboraram a teoria deles, que é a teoria mais aceita até hoje, até os dias de hoje. Alexander Oparin e o Haldane são cientistas que, trabalhando em locais diferentes, eles obtiveram mais ou menos as mesmas ideias e os mesmos resultados. Tá? Qual que era a ideia deles? Na Terra primitiva, a gente tinha 3 fatores. Muito calor. A Terra primitiva era um local extremamente quente. Consequentemente, tinha muita evaporação, muitas chuvas, muitas tempestades. Com essas tempestades vinham raios. Então, também tinha muita eletricidade por causa dos raios das tempestades. E não existia ao redor da Terra a camada de ozônio, que protege a Terra da radiação ultravioleta do Sol. Então também tinha muita radiação. Esses 3 fatores, radiação, calor e eletricidade, estimulavam uma série de reações químicas dos elementos químicos que tinham lá no mar primitivo, lá nos mares e na atmosfera. Então, era tipo uma sopa de letrinhas. Tinha lá carbono, hidrogênio, oxigênio.
nitrogênio, esses elementos químicos, então eles começaram a se combinar, fazer uma série de reações químicas e originar alguns dos compostos orgânicos que existem hoje. Lógico que em escala bem simples, né? Carboidratos, proteínas, não chegava nem a proteínas, né? Aminoácidos, lipídios, começaram a se formar. Com o passar de milhões e milhões de anos e de milhões de reações, formou-se uma estruturazinha chamada de coacervado. O coacervado ainda não é o primeiro ser vivo. O coacervado é como se fosse um esqueleto de célula, uma junção de carboidratos, lipídios, alguns aminoácidos, mas ainda não era um ser vivo. Por que não era um ser vivo? Vocês devem lembrar, né, que para ser considerado um ser vivo a gente tem que ter algumas características. Uma delas é metabolismo próprio e a capacidade de reprodução. Um coacervado não tinha nenhuma dessas coisas. Era apenas como se fosse um esqueletozinho. A partir do momento que um coacervado tivesse aprisionado uma moléculazinha de ácido nucleico, uma moléculazinha de DNA, ele passou a ter metabolismo e passou a ter a capacidade de se reproduzir, originando, aí sim, o primeiro ser vivo, a partir de um coacervado que tivesse absorvido uma molécula de ácido nucleico, de DNA ou de RNA. Tá? Aí, com o passar de milhões e milhões de anos, de mutações, né, foram surgindo as bactérias e, ao longo de mais anos ainda, os outros seres vivos. Tá? Características importantes para você saber deste primeiro ser vivo. Este primeiro ser vivo, ele era anaeróbico. Por que anaeróbico? Porque ainda não existiu gás oxigênio na nossa atmosfera, tá? E ele também era heterótrofo, tá? Ele era heterótrofo porque ele não tinha capacidade de fazer fotossíntese. Ele não produzia o próprio alimento. Então ele precisava se alimentar de substâncias que estivessem soltas ali naquele mar primitivo e se alimentar delas. Então o primeiro ser vivo anaeróbico e heterótrofo. É porque a fotossíntese é um processo extremamente complexo, né? Precisaria de várias mutações ainda, um processo de evolução bem considerável para que o processo de fotossíntese pudesse surgir. Com o passar de mais milhões e milhões de anos, surgiu, através de mutações, um ser vivozinho capaz de pegar a energia do Sol, pegar o gás carbônico, pegar a água e gerar a própria energia para fazer o processo de fotossíntese. Surgiu o primeiro autótrofo. O que o autótrofo faz no final da fotossíntese? Ele libera oxigênio. Então começou a surgir oxigênio na atmosfera do planeta Terra. Com o passar do tempo também surgiu o ozônio, né, o A3, que começou a proteger a camada, começou a proteger a Terra da radiação ultravioleta. E isso aí causou a extinção de meio que 99% dos seres vivos que existiam, porque eles eram anaeróbicos, eles não usavam oxigênio. O oxigênio era tóxico para eles. Então, desse 1% que sobreviveu, que resistiu, é que através, sim, das mutações surgiram as diversas espécies que a gente tem hoje em dia. Lógico, isso não foi da noite para o dia, né? Então, essas aí são as principais teorias de origem da vida. Tem muito mistério nelas, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem. Usem a sala de aula virtual. Pede socorro aí, seja lá como for.
E espero que tenha ajudado. Tudo de bom para vocês. Até a próxima. Valeu!